Paz, eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos. Ela fala sobre uma parábola de Jesus. E então eu quero partilhar com vocês algo de Deus para as vossas vidas. Algo de Deus para as nossas vidas, que fala sobre a salvação de Deus. Que fala sobre a salvação de Deus. A salvação de Deus, ela é para todos nós, do primeiro ao último, para todo aquele que crê. A salvação de Deus, ela é para todos. Então, a parábola que eu quero ler com vocês, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 16, que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 1 ao 16. E então Jesus falou assim: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e a nona, fez o mesmo. E perto da hora 10ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam: porque ninguém nos contratou. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, e receberam 1 denário cada um. Vindo porém os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram: estes últimos trabalhadores só trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, Jesus aqui, ele fala uma parábola, ele conta uma das suas parábolas. Em outras palavras, Jesus fala acerca desta palavra, e Jesus ele estava dizendo: havia um homem que tinha uma vinha, e este precisava de homens para trabalhar. E então ele contratou logo alguns homens pela manhã. E então às 10 horas ele viu alguns trabalhadores, e então os contratou. E então a mesma coisa aconteceu ao meio-dia, contratando outros trabalhadores. E a mesma coisa outra vez aconteceu às 3 horas da tarde. E a mesma coisa aconteceu de novo então às 5 horas da tarde. E então esse dia ele terminou. Então todos os trabalhadores fizeram uma fila para receber então o pagamento.
para receber então o pagamento de um dia inteiro de trabalho. Alguns esperavam receber o pagamento de um dia inteiro de trabalho. Outros esperavam o pagamento de meio-dia e outros esperavam o pagamento de algumas horas só. Os que trabalharam o dia inteiro, eles tinham em mente para eles: nós trabalhamos o dia inteiro, então nós temos que receber mais do que todos os outros. Nós vamos receber mais do que aqueles que trabalharam menos horas. E então, na verdade, Jesus fala que todos receberam o mesmo valor, todos receberam igual. E os que trabalharam mais, eles ficaram perturbados, dizendo: então como é que é possível? Nós trabalhamos mais e outros trabalharam menos, e então nós recebemos o mesmo. Eles receberam o mesmo que nós e trabalharam menos, e fizeram menos que nós e recebemos todos o mesmo. Então o dono da vinha, ele disse: o que interessa não é o quanto eu paguei para os outros, o que interessa é o que eu paguei. O que interessa é o que eu paguei, como era prometido, o que era justo. Então Jesus, ele aqui está-se a referir ao dono da vinha. O dono da vinha, ele significa, o dono da vinha, ele caracteriza então Deus. O dono da vinha, Jesus está-se a referir então aqui a Deus. E o pagamento dos trabalhadores é a salvação, é a entrada no céu, é a entrada no reino de Deus. A questão é, não importa se o trabalhador foi até Deus cedo ou foi até Deus tarde, a recompensa ela sempre será a mesma para todos, ou seja, sendo então a entrada no reino dos céus, sendo a entrada no céu. Então o que Jesus está nos dizendo aqui para nós, o que é que Ele está nos dizendo? Jesus aqui está nos dizendo que pouco importa se você ou eu fez mais do que a outra pessoa que está do nosso lado. O que importa, Jesus aqui está nos dizendo que pouco importa aquilo. Jesus aqui ele está dizendo que pouco importa se tu ou eu fizemos mais do que a outra pessoa que está do nosso lado esquerdo ou que está do nosso lado direito, o que importa se nós fizemos mais ou menos da pessoa que está ao nosso lado. Isso não importa. Se nós fizermos mais do que aquela pessoa que está do nosso lado, isso não importa. Se nós fizermos mais, nós temos que fazer então para Deus. Não porque nós vamos receber mais, não porque a nossa recompensa será maior. Não, o importante é fazer, o importante é glorificar a Deus. Nós temos que entender uma coisa: a pessoa que está na terra, a pessoa até ao último suspiro pela terra, a pessoa até ao último suspiro na terra, para esta há esperança, para esta há oportunidade de se arrepender, para esta há oportunidade de se converter e para esta há oportunidade de ser salva. Quem somos nós para dizer que a pessoa não merece ir para o céu? Quem somos nós para dizer que a pessoa não merece ir para o mesmo lugar que nós vamos? Quem somos nós para dizer que a pessoa não merece ser recompensada com o mesmo valor que nós seremos? Quem manda não somos nós, quem manda é o dono da vinha, quem manda é o Criador, quem manda é Deus. Jesus ele veio chamar todos, sem exceções. O que importa é se as pessoas vão aceitar, o que importa é se as pessoas elas vão aceitar, o que importa é se elas vão aceitar, não importa como será, não importa como será, não importa quando será. O que importa sim é se essas pessoas elas vão aceitar. O que importa sim é se a pessoa aceita. Nós não temos que questionar Deus, nós não temos que questionar o porquê, nós não temos que achar que Deus é injusto, nós não temos que questionar Deus ou porque Deus é injusto. Nada disso.
Nós temos é que nos alegrar, nós temos é que glorificar a Deus pelo sacrifício do seu Filho, pelo sacrifício de Jesus, pois cada vida salva, pois cada vida que se converte, cada vida que se converte, cada vida salva é uma vida ganha, ou seja, cada vida salva, cada vida ganha, faz então que o sacrifício de Jesus foi bem sucedido, faz então que o sacrifício de Jesus, ele foi bem sucedido, então cada vida ganha, cada vida salva, ela faz que o sacrifício de Jesus se faz ele ser bem sucedido, ou seja, significa que Jesus ele não morreu em vão, significa que Jesus não se sacrificou em vão. Não importa se tu já tens 10 anos de convertido, não importa se tu já tens 10 anos de crente, não importa se eu já tenho 10 anos de crente, não importa se tu tens 20, não importa se eu tenho 20, não importa se tu tens 30, não importa se eu tenho 30, não importa se tu tens 40, não importa se eu tenho 40, não importa se tu tens 50, não importa se eu tenho 50 anos de crente. Glória, se nós tivermos, se nós temos, se tu tens, se eu tenho, glória a Deus por isso, mas isso não te dá o direito, isso não me dá o direito de nós acharmos que nós somos mais ou melhor, que nós somos mais merecedores, que nós somos mais dignos, que nós somos mais ou melhor do que algumas outras pessoas. Não, porque se assim for, se essa for a tua mentalidade, se essa for a tua visão, se essa for a minha visão, então a tua visão, então a minha visão, ela está completamente errada. Se esse for o nosso tipo de cristianismo, se esse for o nosso tipo de cristianismo, então este cristianismo não é o que agrada a Deus, não é o que glorifica a Deus. Esse tipo de cristianismo ele é uma ofensa para Deus, pois a salvação, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos fala que a salvação ela é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, a salvação ela é dom de Deus. Nada que tu tenhas feito, nada que eu tenha feito, nada que nós tenhamos feito durante estes anos todos, nada que nós tenhamos feito durante esses anos todos, ou todos os outros que vão vir, vão me fazer ser merecedor, vão me fazer ser merecedor ou digno. Nada que tu vais fazer, nada que eu vai fazer, nada que nós venhamos a fazer, nada que tu faças vai fazer tu seres melhor ou pior do que alguém. Para Deus todos somos iguais. Para Deus todos somos iguais. O amor, a misericórdia e a graça, ela funciona de igual maneira, de igual forma para todos. A misericórdia, o amor e a graça de Deus, ela funciona para todos, ela funciona de igual modo para todos. O que importa é a pessoa aceitar, o que importa é a pessoa aceitar o amor, o que importa é a pessoa aceitar a misericórdia, o que importa é a pessoa aceitar a graça e reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que precisa se arrepender e reconhecer que precisa se converter dos seus maus caminhos. O que interessa é a pessoa aceitar Jesus Cristo, o que interessa é a pessoa aceitar o seu chamado, o que interessa é a pessoa aceitar o chamado dono da vinha, o que importa é a pessoa aceitar o seu chamado, aceitar Jesus Cristo, aceitar a vida e se converter e então herdar o reino dos céus, herdar então o céu. Se vai ser na mocidade, se vai ser na sua juventude, se vai ser na sua infância, se vai ser na sua adolescência, não importa, ou então mesmo se for então na sua velhice, pouco importa quando será. O que importa, a verdade ela é, quanto mais tarde for, quanto mais tarde se converter, quanto mais tarde se arrepender, quanto mais tarde se arrepender, quanto mais tarde se converter, quanto mais tarde aceitar o chamado de Deus, terá consequências. Ou seja, uma vida sem Deus tem consequências, uma vida separada de Deus tem muitas consequências. O importante é tu aceitares, o importante é tu não deixares de aceitar o chamado de Deus através do Filho, através do sacrifício de Jesus, através da cruz do Calvário. Mas para muitas pessoas tem sido o fim, mas para muitas pessoas tem sido a última chamada de Deus. Deus tem chamado o povo ao arrependimento, Deus tem chamado o povo ao arrependimento, Deus tem chamado
o povo ao arrependimento. Para muitos tem sido a última chamada de Deus e muitos têm recusado, muitos não têm aceitado, muitos não se têm arrependido, muitos não se arrependeram, muitos não se têm convertido, muitos não têm aceitado Jesus, e para muitos tem sido a última chamada de Deus, o último chamado de Deus, e muitos têm recusado, muitos não têm aceitado, muitos não têm se arrependido, muitos não têm se convertido, muitos não têm aceitado Jesus. Então eles estão a se condenar a eles próprios, eles estão a correr, eles estão a ir em direção ao inferno, ou seja, eles estão -se a condenar a eles próprios, eles estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas por não se converterem, pessoas por não aceitarem o último chamado de Deus, pessoas por não aceitarem o chamado de Deus, por não aceitarem, por não se converterem, por recusarem Jesus Cristo, por não aceitarem Jesus Cristo, porque não se arrependeram, porque não se converteram. Então estas pessoas, elas estão a se condenar a elas próprias, elas estão morrendo e indo em direção ao inferno. Pessoas não têm aceitado e por isso estão indo para o inferno. Pessoas não aceitaram e foram para o inferno porque não aceitaram, porque desprezaram, porque recusaram, e tudo isso tem consequências. E então a maior consequência é a condenação eterna, o inferno, lugar de tormento, lugar de fogo e enxofre, onde o verme não morre, a ferida não cicatriza, lugar então de tortura sobre tortura. E o pior não é isso, o pior é que essas pessoas, elas vão se lembrar, o pior é que essas pessoas, quando vão para o inferno, quando estão no inferno, elas se lembram nas suas escolhas na terra, na sua vida passada. Ou seja, então elas vão se lamentar por terem recusado, elas vão se lamentar amargamente por terem recusado o chamado de Deus, por terem recusado o Filho de Deus, por terem recusado o convite, o dom de Deus para a salvação eterna, por recusarem, por não aceitarem, por não se converterem, por não se arrependerem a Jesus, por não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador delas. A oração neste dia o meu convite para ti a minha palavra para ti neste momento não recuse o chamado de Deus, não recuse, aceite o chamado de Deus, converte-te a Jesus, é tempo de te converteres, converte enquanto há tempo, converte enquanto há tempo, converte enquanto é tempo, enquanto há possibilidade, enquanto há oportunidade para ti. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, depois pode ser tarde demais. No inferno não há mais solução, no inferno não há mais oportunidade. Então a salvação, ela está nas tuas mãos. Tu vais aceitar o chamado de Deus ou não, se tu vais aceitar Jesus Cristo ou não, se tu vais te converter a Jesus Cristo ou não, se tu vais obedecer ao chamado de Deus ou não. Que o Espírito Santo, ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo, ele possa falar claramente, que o Espírito Santo, ele possa falar poderosamente a cada coração em nome de Jesus. A salvação, ela não depende de Deus, a salvação, ela não depende de Jesus, a salvação, ela depende de ti, das tuas escolhas, dos teus atos e daquilo que vais fazer depois de hoje, daquilo que tu vais fazer na tua vida, daquilo que vão ser as tuas escolhas. Deus te chama hoje, Deus te chama hoje para te converteres, Deus te chama hoje para te arrependeres e para te converteres dos teus maus caminhos, e aceitando então Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém.